pé de canto, João Mário vai bater, bateu à maneira curta, dá para Rafael Guerreiro, tira o cruzamento grande, Ronaldo, cabeça, golo! É de Portugal! Direito rasteiro, desvio, golo! Nani! Portugal! Bom dia. 12 anos depois, Portugal está novamente na final de um campeonato da Europa. A Seleção Nacional derrotou ontem à noite o país de Gales por 2-0, com golos de Cristiano Ronaldo e Nani. E dessa forma disse presente na grande final do próximo domingo, no Stade de France, em Paris. Ora, a verdade é que as críticas ao futebol menos vistoso da Seleção Nacional não encontram paralelo nos números desta seleção. É que com o triunfo de ontem à noite, Portugal está há 10 jogos consecutivos, sem perder em fases finais de campeonatos da Europa. Ora, em toda a história da competição, só uma seleção esteve mais tempo sem perder. Foi a Espanha, que esteve um total de 14 encontros consecutivos, sem conhecer o sabor da derrota. Mas há mais. Sabia que desde a meia-final do Euro de 1988, que só um jogo terminou com uma diferença de golos maior do que a de ontem à noite? Aconteceu no Euro 2008, quando a Espanha derrotou a Rússia por 3-0. E por fim, Cristiano Ronaldo. Os franceses podem até nem gostar, mas o capitão da Seleção Nacional igualou na noite de ontem, Michel Platini, como o melhor marcador de sempre em fases finais de um campeonato da Europa. O capitão de Portugal tem agora 9 golos e sobra-lhe ainda a final do próximo domingo. E agora, para analisar a primeira vitória de Portugal nos 90 minutos neste campeonato da Europa, Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, voltou a deixar a sua opinião numa entrevista conduzida pelo jornalista Igor Gonçalves. Portugal está na final do Campeonato da Europa em França, uma vitória por 2-0 frente ao país de Gales, carimbou o passaporte para Paris para analisar o jogo, como sempre, o editor do 00, Luís Rocha Rodrigues. Luís, durante o jogo comentávamos que este foi a partida que aqui vivemos com mais tranquilidade. A que é que se deve isso? Portugal já joga finalmente como uma equipa? Para todos os efeitos, sim. A primeira parte não fugiu muito daquilo que tem sido a premissa normal de Portugal. Um jogo muito cauteloso, um jogo muito resguardado, mas depois penso que o grande segredo foi, mais até do que o gol de Ronaldo, numa bola parada, onde de facto o capitão fez a diferença, o gol logo a seguir. Ou seja, Portugal evitou que o país de Gales se reorganizasse para combater uma desvantagem de apenas um gol. Ir atrás de um resultado com 2 golos de atraso é muito mais complicado. E Portugal até podia ter marcado efetivamente mais, porque este país de Gales mostrou muita crença, muita vontade, mostrou um grande Gareth Bale, mas teve a ausência de Ramsey, que se notou que foi decisiva. Fernando Santos dizia no início do Euro e durante o Euro que tinha bilhete até aliás, tinha bilhete para regressar até dia 11. Isto concretizou-se. Fernando Santos é o grande obreiro desta final, até pelo discurso que sempre manteve coerente na ambição. Claramente. Eu acredito que Fernando Santos ganha esta ida à final muito por causa da sua coerência. Não foi um treinador que cedeu à tentação, que alterou ao mínimo ponto negativo, ao mínimo erro da equipa. Manteve a sua filosofia, manteve o estilo de jogo, um estilo que não agradou a todos, não agradou muito aos franceses, mas efetivamente foi pragmático, foi eficaz. Portugal está na final, Portugal justifica cada vez mais a presença numa fase adiantada desta competição e efetivamente eu acho que Fernando Santos é o grande obreiro, não esquecendo evidentemente dos jogadores, mas é o grande obreiro também por causa dos jogadores, porque transmite à equipa que confia neles todos. Isso mais uma vez se viu porque lançou na meia-final um jogador que ainda não tinha jogado, no caso Bruno Alves, que esteve bem, não entrou muito bem, mas conseguiu entrar no ritmo de jogo e foi mais uma cartada que Fernando Santos ganhou e neste momento é um treinador que tem os jogadores do seu lado e isso está a fazer toda a diferença. O país voltou a vestir-se com as cores da nossa bandeira na noite de ontem. Foi de vermelho, verde e amarelo que se sofreu um pouco por todo o país. De Bragança a Faro, de Braga a Beja ou do Porto a Lisboa, passando por todos os recantos de Portugal. A jornalista Andreia Brites Dias voltou ao Terreiro do Paço, na capital, e foi assim que assistiu a mais uma noite histórica da Seleção Nacional.
Nação valente e imortal. Os adeptos pediram e Portugal carimbou o passaporte para a final do Europeu 2016. Com cerca de 50 mil pessoas, o Terreiro do Paço voltou a ser um dos palcos de festa para os adeptos portugueses. A primeira parte ficou aquém do esperado e trouxe alguma insegurança a quem assistia. A ideia de mais um prolongamento não entrava na cabeça dos portugueses. Contudo, Cristiano Ronaldo e Nani descansaram os corações lusitanos logo no início do segundo tempo. Paris e o sonho de voltar a cantar o hino nacional numa final estavam cada vez mais perto de alcançar. A segunda parte foi melhor que a primeira, mas pronto, acho que o resto foi um bom jogo. Fizemos bem, com o gol do Cristiano Ronaldo foi bom, para acalmar aí os ânimos deste pessoal. Foi um jogo até relativamente fácil, o que a gente estava à espera, mas correu bem e estamos na final, vamos ganhar. Estava com grandes esperanças, acho que temos uma seleção, temos um treinador que está confiante, cheio de fé e vamos lá chegar, vamos bater a Alemanha ou a França, vamos a eles. Independentemente do adversário que vier, uma coisa é certa para os adeptos. Vai ser a Alemanha, inevitavelmente. Vamos tirar as porras do último jogo e vamos ganhar. Como todos os portugueses, espero que nós consigamos vencer este europeu. Pois bem, já só falta saber quem vai acompanhar Portugal na grande final do próximo domingo. Joga-se esta noite a segunda meia-final do Campeonato da Europa. Alemanha e França vão a jogo no Stade Vélodrome, em Marselha, a partir das 8 da noite, para discutir quem segue para Paris, juntamente com Portugal. É um duelo entre dois dos grandes favoritos à vitória final, e é certo que um dos dois ficará pelo caminho antes do jogo decisivo no Stade de France no próximo domingo. Ora, a França está a viver um ano de 2016 quase perfeito. A seleção galesa ainda não perdeu qualquer jogo neste ano, somando 8 vitórias e apenas um empate. Foi frente à Suíça na última jornada da fase de grupos, quando a seleção de Didier Deschamps até já estava qualificada para os oitavos de final. Mas do outro lado estará uma Alemanha com um historial implacável. Sabia que sempre que os alemães defrontaram uma seleção anfitriã numa meia-final de um campeonato da Europa, passaram? Pois foi, aconteceu 4 vezes, até à data. Ora, a sofrer, mais logo estará o nosso colega Dennis Huber, jornalista alemão do jornal TZ de Munique. Foi dele a antevisão ao Alemanha-França desta noite. Deutschland und Frankreich waren für mich schon vor Turnierbeginn 2 Titelanwärter und die beiden Mannschaften haben das im Turnierverlauf bestätigt. Deswegen gibt es für mich auch keinen klaren Favoriten. Die Franzosen sind euphorisch durch das 5:2 gegen Island, haben gezeigt, dass sie eine brandgefährliche Offensive haben, allerdings in der Defensive auch ein paar Schwächen. Die Deutschen haben gegen Italien das Spiel kontrolliert, haben ihr Trauma besiegt. Allerdings mussten sie einige Verletzungen in Kauf nehmen. Für Mario Gomez ist die EM beendet. Sami Khedira kann gegen Frankreich auf keinen Fall auflaufen. Und auch Bastian Schweinsteiger ist schon wieder angeschlagen. Dazu noch die Gelbsperre für Mats Hummels. Jogi Löw muss also wieder kräftig umbauen. Ich rechne damit, dass er im Sturmzentrum Thomas Müller aufbieten wird. Der hat zwar immer noch kein EM-Tor geschossen, aber irgendwann kommt bei ihm die Explosion. Was den Ausgang angeht, wie gesagt, enge Kiste. Ich rechne wieder mit einer Verlängerung, also unentschieden nach 90 Minuten. Dann wird man sehen, wer noch die meisten Kräfte hat. Da hat Frankreich natürlich einen kleinen Vorteil, weil Deutschland gegen Italien schon eine Verlängerung gespielt hat. Trotzdem denke ich, dass der Weltmeister sich fürs Finale qualifizieren wird. Entweder nach Verlängerung oder wieder nach Elfmeterschießen. Da opinião aos números, vamos ao jogo das probabilidades. Ora, mais equilibrado é impossível. A análise aos vários fatores que influenciam este Alemanha-França deu empate técnico, 34% para cada lado, com um empate a recolher 32% de probabilidade. Será por isso um jogo de detalhes.
Alemanha-França, mais logo em Marselha. Tempo agora para o nosso cromo do dia. Poucos o levaram a sério e quase todos estavam errados. Fernando Santos disse bem cedo que só voltava para casa no dia 11 de julho, aquele que se segue ao da final de Paris. E aconteça o que acontecer no próximo domingo, isso já ninguém lhe tira. Falta apenas a segunda parte da promessa, a de ser recebido em festa. E é com os olhos postos em Paris que nos despedimos. É certo que voltamos já amanhã, mas ninguém nos tira da cabeça o próximo dia 10 de julho.